Capítulo 1. Envelhecer bem na incerteza da morte. Há encontros que não chamam a atenção no momento em que acontecem. Parecem pequenos demais, simples demais, passageiros demais. E, no entanto, ficam. Voltam depois, sem alarde, como se trouxessem dentro de si alguma coisa que na hora ainda não sabíamos nomear. Amanhã na praça ficou em mim desse modo. Não por causa de nada extraordinário, mas porque, em dois encontros muito breves, vi-se abrirem duas maneiras muito diferentes de atravessar o envelhecer e, mais do que isso, duas maneiras muito diferentes de estar diante da vida quando ela já não se oferece como promessa fácil de expansão, mas começa a exigir outra relação com o limite. Depois de eu indicar o caminho da rua que me havia sido perguntada, o primeiro homem demorou um pouco mais do que o necessário para partir. Agradeceu, fez menção de seguir, mas permaneceu ali por um instante, como se alguma coisa ainda o segurasse. Então disse, numa voz baixa, sem drama, quase com a naturalidade de quem fala do tempo ou da rotina: "Vou lá resolver umas coisas. Depois é voltar para casa e esperar o que Deus quiser." A frase era simples, mas deixava atrás de si uma impressão pesada. Não porque falasse abertamente de sofrimento, e sim porque parecia vir de um lugar em que a vida já não ardia. O que nela se ouvia não era apenas cansaço físico, nem apenas resignação diante da idade. Havia algo mais fundo, uma espécie de entrega, como se viver já não fosse exatamente habitar o dia, mas suportá-lo. Como se o que vinha depois das pequenas obrigações não se abrisse mais como presença, mas como demora. Como se Deus, ali, fosse menos presença do que autorização para desistir em silêncio. Talvez houvesse naquela fala uma espiritualidade enfraquecida, já rendida diante do peso do mundo. Mas talvez houvesse também outra coisa, não propriamente ausência de religião, e sim ausência de mistério. A vida aparecia como matéria dura, sem abertura, sem brilho, sem qualquer espessura além do necessário. Resolver o que resta das tarefas, voltar para casa, esperar. Nada mais. Como se o existir tivesse sido reduzido ao seu lado mais cru, despojado de encanto, sem qualquer força interior capaz de transfigurá-lo. E quando isso acontece, o tempo pode se tornar um fardo quase nu. Não se espera mais a vida, espera-se apenas o fim dela. Foi isso que ficou em mim depois que ele se afastou. Não apenas a imagem de um homem cansado, mas a impressão de alguém que já não parecia pedir mais nada ao mundo, e talvez nem a Deus, a não ser licença para sair dele. Há um modo de envelhecer em que a morte começa a ser aguardada não como escândalo, mas como alívio. Não porque se fale disso a todo momento, mas porque a vida vai perdendo densidade, e o dia, pouco a pouco, deixa de ser chamado para se tornar apenas peso. Pouco depois, no entanto, amanhã me mostraria outra forma de envelhecer. Um segundo homem se aproximou para perguntar as horas. Respondi, e ele logo sorriu, dizendo que ainda dava tempo de terminar sua corrida antes de buscar os netos na escola. Já ia retomando o passo quando voltou meio corpo e acrescentou, com uma alegria contida, sem solenidade: "Se Deus me deixou de pé hoje, o dia tem que valer." Também aqui Deus apareceu numa frase simples, mas nessa segunda fala tudo era diferente. Não havia negação do limite, nem fantasia de juventude, nem qualquer recusa da passagem do tempo. Havia gratidão, havia presença, havia uma disposição íntima que não recebia o dia como peso, mas como tarefa. O tempo não surgia como sobra, surgia como dom. E Deus, longe de servir como nome para a espera da morte, aparecia como fonte de sentido para o pouco ou muito que ainda se podia viver e fazer. Foi nesse contraste que a praça se abriu para mim como mais do que uma cena casual. O que estava diante de mim não era apenas diferença de humor, de corpo ou de temperamento. Havia ali duas formas espirituais de envelhecer. Em uma, a vida parecia ter perdido seu relevo, seu mistério, sua capacidade de convocar. Em outra, mesmo sob o sinal do limite, ela ainda guardava densidade, direção e agradecimento. Em uma, a proximidade da morte parecia esvaziar o presente antes da hora. Em outra, a consciência da finitude tornava o presente mais vivo. É a partir dessa diferença que este capítulo se move. Porque a espiritualidade não é apenas consolo, crença ou hábito religioso.
Ela pode ser o lugar em que a vida se mantém aberta, mesmo quando o corpo já conhece seus estreitamentos. Mas pode também se tornar linguagem de rendição, cobertura piedosa para um desligamento interior já em curso. Entre uma e outra, não está em jogo apenas a relação com Deus, mas a relação com o próprio existir, se o tempo será apenas suportado ou verdadeiramente habitado. Seria simplista reduzir essa diferença a um único fator. O envelhecer é uma trama complexa. Nele se entrelaçam biologia, história, contexto social, hábitos, perdas, vínculos, movimento, alimentação, descanso, desigualdade, linguagem e formas de interpretar a própria existência. Entre todos esses elementos, porém, há um que costuma ser tratado de maneira superficial, sentimental ou apressada demais: a espiritualidade. E este livro começa por ela porque ninguém envelhece apenas no corpo. Envelhece também nas perguntas que faz, nas respostas que sustenta, nos sentidos que constrói para lidar com a finitude e com o tempo que resta. Quando falo em espiritualidade, não me refiro apenas à religião institucional, à frequência em cultos, missas, centros ou templos, nem somente às palavras que alguém usa para falar de Deus. Refiro-me em sentido mais fundo à forma como o ser humano se relaciona com as perguntas últimas da vida. O sentido do sofrimento, o valor da existência, a relação com a morte, a culpa, a esperança, a gratidão pelo que foi vivido, a possibilidade ou não de transcendência. Há pessoas que se dizem religiosas e nunca amadureceram espiritualmente. Há pessoas que não pertencem a nenhuma tradição formal e ainda assim vivem com seriedade diante do mistério, da finitude e da responsabilidade de existir. Em ambos os casos, estamos no campo da espiritualidade, porque o que está em jogo não é apenas crença declarada, mas a forma como alguém organiza interiormente a própria vida diante daquilo que não controla. Com o passar dos anos, essas perguntas deixam de ser abstratas. A vida deixa de ser apenas promessa, expansão e aceleração, e passa a ser também memória, balanço, perda, limite e finitude. O corpo já não responde do mesmo modo. Amigos morrem, diagnósticos surgem. O futuro que antes parecia amplo começa a mostrar suas bordas. A morte, que durante muito tempo podia ser mantida à distância como ideia vaga, começa a se aproximar com uma nitidez desconfortável. Neste ponto, já não basta perguntar apenas como preservar músculos, articulações e autonomia, embora isso seja fundamental. É preciso perguntar também o que sustenta uma vida quando a força começa a diminuir, o que faz uma pessoa continuar interiormente de pé quando o corpo já não oferece a mesma abundância do que antes, o que faz uma pessoa envelhecer com mais presença, mais inteireza e mais vontade de permanecer, enquanto outra parece começar a se despedir da vida antes mesmo que a vida a tenha deixado. Uma das respostas possíveis passa pela espiritualidade. 1.1 Espiritualidade e envelhecimento. Por que esse tema importa? Imagine duas pessoas com histórias clínicas parecidas. Têm idade próxima, perdas semelhantes, algum desgaste físico próprio do tempo, talvez um ou outro diagnóstico comum do avançar dos anos. Ambas conhecem a fadiga. Ambas já sentiram no corpo que a juventude não é eterna. Ainda assim, uma mantém firmeza interior, enquanto a outra parece ter murchado por dentro. O que explica essa diferença? Nem tudo se deixa capturar por exames, laudos ou medidas fisiológicas. Há algo no modo de habitar a própria existência que interfere profundamente na maneira como se envelhece. A Organização Mundial da Saúde há anos insiste numa compreensão mais ampla de envelhecimento saudável. Não se trata apenas da ausência de doença, mas da manutenção da capacidade funcional e da possibilidade de ser e fazer aquilo que a pessoa tem razão para valorizar. Essa formulação é importante porque impede que o envelhecimento seja pensado como simples problema mecânico do organismo. Envelhecer bem não significa apenas apresentar bons exames ou retardar perdas fisiológicas. Significa também conservar sentido, vínculo, direção interior e alguma forma de participação viva na própria existência. É justamente nesse ponto que a espiritualidade se torna relevante.
Em sentido amplo, a espiritualidade diz respeito ao modo como o ser humano se posiciona diante das perguntas últimas. Ela toca o sentido do sofrimento, a relação com a morte, a experiência da culpa, a gratidão pelo que foi vivido, a esperança, a possibilidade de transcendência, a forma de interpretar aquilo que não pode ser totalmente controlado. Nem toda espiritualidade assume forma religiosa e institucional. Nem toda religiosidade se converte em espiritualidade madura. Mas em ambos os casos, estamos diante de algo decisivo: a maneira como alguém organiza interiormente a própria vida diante do limite. As pesquisas mostram que esse tema não é periférico. Uma revisão sistemática e meta-análise, com 102 estudos e 79.918 pessoas mais velhas, encontrou associação entre maiores níveis de religiosidade e espiritualidade e menor presença de ansiedade e sintomas depressivos, além de maior satisfação com a vida, maior sentido existencial, melhores relações sociais e maior bem-estar psicológico. Não se trata, portanto, de um detalhe decorativo, mas de uma dimensão que pode influenciar diretamente a maneira como alguém enfrenta perdas, administra a solidão, atravessa doenças, interpreta o próprio envelhecer e sustenta, ou perde, o desejo de continuar. Em contextos de cuidado, a espiritualidade também aparece como dimensão relevante. Revisões recentes sobre cuidado espiritual para pessoas mais velhas vivendo na comunidade apontam que ela pode favorecer enfrentamento, conexão, esperança e maior integração entre sofrimento e sentido. Isso ajuda a compreender por que, diante de dificuldades parecidas, algumas pessoas mantêm uma espécie de firmeza interior, enquanto outras se tornam mais quebradiças, mais amargas ou mais esvaziadas. Mas é preciso dizer isso com cautela. A espiritualidade não funciona como amuleto psicológico. Não basta afirmar que alguém tem fé para concluir que envelhecerá bem. A pergunta verdadeiramente importante é outra: que tipo de espiritualidade essa pessoa vive? Ela a ajuda a organizar a vida de forma mais lúcida e responsável ou se tornou uma cobertura simbólica para a desistência, passividade e fuga? Ela fortalece o amor pelo presente ou transforma o envelhecer em simples sala de espera para a morte? Essas perguntas são decisivas, porque a espiritualidade pode ser fonte de coragem e presença, mas também pode se converter em instrumento de decadência. Pode dar à pessoa recursos interiores para suportar perdas sem desabar, mas pode igualmente ensiná-la, de modo sutil, a desvalorizar o corpo, a abandonar o cuidado de si, a confundir paz com esgotamento e resignação com sabedoria. Por isso, se queremos compreender por que duas pessoas chegam à maturidade final com energias tão diferentes, não basta perguntar se elas creem ou não creem. É preciso perguntar como cada uma aprendeu a estar no mundo diante da fragilidade, da dúvida e da morte. 1.2 Espiritualidade não é slogan. O problema da interpretação. Antes de transformar a espiritualidade em solução fácil, convém reconhecer uma dificuldade mais profunda. O ser humano não vê a realidade de modo puro, neutro e total. Falamos de Deus, morte, alma, sentido, esperança, vazio, transcendência e verdade, como se estivéssemos diante de objetos completamente disponíveis ao nosso olhar, mas não estamos. Nós interpretamos, e interpretamos sempre a partir de algum lugar. Interpretamos com o corpo que temos, com as perdas que vivemos, com os medos que nos governam, com a educação que recebemos, com as relações que nos marcaram, com a cultura em que fomos formados. Isso significa que a discussão sobre espiritualidade nunca é apenas disputa entre ideias abstratas. Ela é também disputa entre formas de viver, sofrer, suportar, desejar e proteger-se. Um mesmo acontecimento pode ser lido como castigo, aprendizado, acaso, prova, absurdo, vontade divina, maturação ou simples brutalidade da existência. E, quando escolhemos uma dessas interpretações, não o fazemos do ponto de vista de um observador absoluto. Fazemo-lo a partir de uma história, de uma sensibilidade,
de uma necessidade de sentido, de uma forma íntima de sustentar a vida diante do incerto. É nesse ponto que Nietzsche se torna importante. Sua crítica à pretensão de uma verdade neutra nos obriga a reconhecer que o ser humano não acessa o real como quem o possui inteiramente nas mãos. O olhar já chega atravessado por afetos, valores, interesses, estados de força, estados de cansaço, desejos de segurança, medos e formas de defesa. O corpo interpreta, a linguagem interpreta, o medo interpreta, a vitalidade interpreta, a fraqueza também interpreta. Muitas de nossas convicções mais altas carregam em silêncio genealogias menos nobres. Desejo de estabilidade, necessidade de ordem, ressentimento, receio do caos, dificuldade de sustentar a incerteza. Essa lição é preciosa para pensar o envelhecer, porque, à medida que os anos avançam, a pessoa pode endurecer suas interpretações e começar a chamar de verdade aquilo que, muitas vezes, é apenas a forma como aprendeu a suportar a vida. Pode dizer, já entendi tudo, agora só espero o fim, quando há aí menos lucidez do que fadiga. Pode dizer, Deus quis assim, quando existe uma mistura de dor, impotência e acomodação. Pode dizer, não acredito em nada disso, com certo ar de superioridade, quando essa descrença também está ferida, defendendo-se de algo que exigiria mais abertura do que ela está disposta a oferecer. Nietzsche ajuda a romper essa ingenuidade, porque nos obriga a perguntar se a interpretação que chamamos de verdade está fortalecendo ou enfraquecendo a vida. Se está ampliando a presença no mundo ou apenas dando nomes nobres ao retraimento. Kierkegaard, por outro caminho, também se torna decisivo aqui. Se Nietzsche desmonta a ilusão de um acesso puro e absoluto à verdade, Kierkegaard mostra que a existência humana não se deixa conduzir apenas por certezas objetivas. A vida concreta exige decisão antes da garantia completa. Ninguém espera demonstração final para amar, prometer, confiar, perdoar, recomeçar ou permanecer. Em todos estes gestos há risco, interpretação e aposta. A própria existência é atravessada por compromissos que excedem a prova definitiva. Isso nos obriga a reconhecer algo desconfortável. Não somos tão céticos quanto gostamos de imaginar. O ceticismo humano raramente se distribui de maneira neutra. Em geral, duvidamos com mais facilidade daquilo cuja aceitação exigiria transformação interior, revisão de prioridades, abandono de certos confortos ou mudança na forma como conduzimos a vida. Em contrapartida, confiamos com relativa naturalidade em muitas crenças práticas, afetivas e morais, sem as quais simplesmente não conseguiríamos seguir adiante. Nesse sentido, o ceticismo costuma ser seletivo. Muitas vezes ele aparece menos como amor puro à verdade e mais como proteção da forma como já estamos instalados no mundo. Não há nisso uma perversidade excepcional, mas um traço profundamente humano. A dúvida também pode funcionar como defesa. A crença também pode funcionar como defesa. Nem a fé é sempre desinteressada, nem a descrença é sempre pura lucidez. Ambas podem servir à verdade, mas ambas também podem servir à autopreservação. Por isso, é impossível ser cético em tudo. Se fôssemos, não viveríamos. Toda vida exige algum grau de confiança anterior à prova final. Toda ação carrega uma interpretação do mundo, uma adesão mínima ao que ainda não pode ser completamente garantido. Em sentido amplo, viver já é apostar. Viver já é, de algum modo, exercer fé. Não necessariamente fé religiosa, mas fé como confiança prática, como decisão tomada no interior da incerteza. Essa constatação não destrói a verdade, nem reduz toda a crença a mero mecanismo defensivo. Ela apenas nos torna mais humildes. Mostra que nosso acesso ao real nunca é completamente puro, transparente e desinteressado. Falamos do que cremos e também do que negamos, a partir de um corpo, de uma história, de esperanças, medos, feridas e necessidades. Quem crê não está livre disso. Quem não crê também não. Ambos habitam o limite. E essa humildade é uma forma rara e madura de força interior, porque impede que a fé se transforme em arrogância e que a dúvida se transforme em vaidade intelectual. Em algum momento, porém,
A questão deixa de ser apenas religiosa e se torna existencial. Não se trata mais somente de perguntar se determinadas doutrinas são verdadeiras ou falsas, mas de perceber o que acontece com a vida humana quando certos horizontes de sentido se enfraquecem. A perda de referências transcendentais não produz automaticamente liberdade madura. Às vezes produz desorientação, superficialidade e uma dificuldade crescente de responder por que viver, sofrer, amar ou esperar. Foi Nietzsche quem formulou de modo mais radical esse diagnóstico ao falar da morte de Deus. A expressão não significa, em sentido simples, que um ser divino tenha deixado de existir, nem que Nietzsche por si mesmo tenha matado Deus. Ela nomeia antes um processo histórico e espiritual em que os fundamentos últimos que durante séculos sustentaram valor, verdade e finalidade perderam sua força normativa. Em Nietzsche, trata-se precisamente do anúncio de que nós o matamos, isto é, de que a própria cultura moderna corroeu pouco a pouco as bases transcendentes às quais se apoiava. O problema, então, não é apenas abandonar uma crença, mas suportar as consequências desse abandono sem cair no vazio. Mesmo quando Deus já não nomeia a transcendência para muitas pessoas, o ser humano continua procurando algo que o salve de uma vida inteiramente sem encanto. Às vezes é a arte que passa a ocupar parte desse espaço. Talvez seja justamente aí que a questão do niilismo apareça. Niilismo é quando a vida parece perder sentido, valor e finalidade. Porque o problema não é apenas deixar de acreditar em Deus. O problema é o que acontece quando a vida perde altura, quando o mundo parece já não dizer nada, quando os antigos sentidos enfraquecem e nada novo surge com força bastante para sustentar a existência. Nesse cenário, a arte pode funcionar como resistência ao desencanto, não porque devolva a antiga fé, mas porque às vezes restitui densidade ao real, oferece linguagem ao sofrimento e impede que a existência se reduza a um simples mecanismo sem mistério. Mas se fomos nós que o matamos, não o teremos feito também depressa demais? Talvez a lucidez exija não apenas coragem para abandonar certezas frágeis, mas também cautela diante da pretensão de encerrar prematuramente a questão do transcendente. Diante de Deus, da morte, da consciência e da possibilidade de algo além da matéria, talvez a primeira virtude não seja a certeza, mas a honestidade. E honestidade aqui inclui reconhecer os limites do que sabemos. 1.3. A pergunta sobre Deus e vida após a morte é ultrapassada? Depois de tudo isso, o leitor pode perguntar se ainda faz sentido discutir Deus, alma, consciência e vida após a morte. Não seria esse um conjunto de temas abandonado pela ciência séria, um resto de tempos mitológicos, algo culturalmente compreensível, mas intelectualmente superado? A pergunta é legítima e merece ser respondida sem ingenuidade. De fato, durante muito tempo, setores influentes da cultura moderna trataram esse campo como se ele pudesse ser descartado com rapidez. Para alguns, bastaria dizer que não há evidência conclusiva e, portanto, tudo isso pertenceria ao domínio do mito, da projeção psicológica ou do consolo diante da morte. O problema é que a realidade da investigação é mais complexa do que essa narrativa faz parecer. A pergunta sobre o que acontece com a consciência diante da morte não desapareceu. Ela continua retornando na filosofia, na psiquiatria, na psicologia, na medicina e em pesquisas sobre experiências anômalas. Há estudos sobre espiritualidade e saúde mental em pessoas mais velhas. Há revisões sistemáticas sobre experiências de quase morte. Há investigações históricas e contemporâneas sobre mediunidade, dissociação e experiências consideradas espirituais, 6 a 9. Isso não significa que a ciência tenha provado Deus ou a sobrevivência da consciência. Significa algo importante demais para ser ignorado. O tema não foi cientificamente encerrado. Há uma diferença considerável entre dizer não temos prova conclusiva e dizer isso já foi descartado e pertence ao campo da superstição. A primeira posição pode ser intelectualmente honesta, a segunda costuma revelar fechamento prematuro.
Ainda no final do século XIX, estudiosos de grande prestígio ligados à Society for Psychical Research, entre eles William James, Oliver Lodge e Richard Hodgson, investigaram de forma sistemática relatos mediúnicos e outros fenômenos associados à possibilidade de sobrevivência da consciência. 6. Um dos casos mais conhecidos foi o de Leonora Piper, médium de transe estudada durante anos. Hodgson procurou reduzir ao máximo as hipóteses banais de explicação, organizando sessões com pseudônimos, documentação detalhada e tentativas de controle metodológico. Em determinado conjunto de observações, dos 30 indivíduos que haviam conhecido George Pelham em vida, 29 foram reconhecidos corretamente por um controle que se manifestava no transe, enquanto 120 pessoas que não o conheciam não foram confundidas com amigos. 6. Isso não prova por si só a sobrevivência da consciência, mas mostra que o tema foi tratado como problema empírico sério e não como simples folclore. No contexto contemporâneo, a investigação ganhou outros recursos. Um estudo publicado em 2012 na PLOS ONE, conduzido por Júlio Pérez, Alexander Moreira Almeida e colegas, examinou médiums psicógrafos por meio de SPECT, técnica de neuroimagem que permite observar o fluxo sanguíneo cerebral. Os participantes produziram textos em duas condições, em transe mediúnico e em escrita comum. Os textos foram avaliados às cegas por especialista em língua portuguesa. O achado que chamou a atenção foi que entre os médiums mais experientes, os textos produzidos em psicografia foram mais complexos, ao mesmo tempo em que certas áreas cerebrais relacionadas ao planejamento, à linguagem e ao controle cognitivo apresentaram menor atividade. 8. Esses resultados não autorizam uma conclusão triunfalista, não demonstram definitivamente que a consciência sobrevive à morte, mas tornam insuficiente a explicação segundo a qual tudo se reduziria à invenção consciente, fraude simples ou fantasia voluntária. Em vez de encerrar a discussão, o estudo a reabre em nível mais sofisticado. Que tipo de processo psíquico ou neurocognitivo está sendo observado ali? E até que ponto nossas categorias atuais dão conta de tudo o que está sendo descrito? Outro conjunto relevante de dados aparece no estudo de casos sobre cartas atribuídas a Chico Xavier, publicado em 2014 na revista Explore. Nessa análise, os pesquisadores examinaram 13 cartas e identificaram 99 itens de informação verificável, isto é, elementos concretos do conteúdo que podiam ser confrontados com fatos conhecidos sobre a pessoa falecida ou sua família, como nomes, apelidos, circunstâncias da morte, relações familiares, episódios específicos, hábitos ou outros detalhes reconhecíveis e passíveis de checagem. Desses, 98% foram classificados de ajuste claro e preciso, e nenhum como sem ajuste. 9. Os autores concluíram que explicações como fraude, acaso, vazamento de informação ou leitura fria, uma técnica pela qual alguém produz a impressão de saber muito sobre outra pessoa sem possuir, pareciam apenas remotamente plausíveis naquele conjunto específico. 9. Mais uma vez, isso não encerra o debate, mas dificulta o gesto de desprezo automático. A conclusão mais responsável diante de estudos como esses não é dizer que agora tudo está provado. Tampouco tais achados autorizam que uma tradição religiosa específica reivindique para si primazia explicativa sobre o mundo, a consciência ou a morte. Por outro lado, também não se justifica riso e desprezo, como se a própria existência da investigação fosse um embaraço para a ciência. A conclusão mais responsável é mais sóbria. O problema permanece em aberto. Há algo aqui que ainda exige investigação, crítica, prudência, refinamento metodológico e muito trabalho intelectual. O leitor honesto não precisa aderir a nenhuma doutrina específica para reconhecer isso. Basta admitir que a pergunta continua viva. E essa admissão é importante para o tema do envelhecimento, porque a forma como alguém se posiciona diante da morte e da possibilidade de continuidade da consciência influencia profundamente a maneira como vive o presente.
Se a realidade é maior do que nossos esquemas, então a maturidade não deveria nos tornar mais simplistas, mas mais atentos. Se não sabemos tudo, não faz sentido envelhecer com arrogância. Faz mais sentido envelhecer com seriedade. 1.4 O lugar da dúvida, fé sem idolatria da certeza. Nesse ponto, é preciso proteger a reflexão de dois erros simétricos. O primeiro é o dogmatismo religioso, que transforma a esperança em certeza total e passa a falar do invisível como se já estivesse sentado no trono da verdade final. O segundo é o ceticismo arrogante, que confunde a ausência de prova conclusiva com licença para ridicularizar tudo aquilo que ultrapassa suas categorias preferidas. Ambos empobrecem o pensamento e ambos podem empobrecer o modo como envelhecemos. A dúvida, quando bem compreendida, não é inimiga da fé. Ela pode ser, ao contrário, um dos modos de purificá-la. Uma crença que não suporta a dúvida facilmente se transforma em idolatria da própria convicção. A pessoa deixa de confiar em Deus e passa a confiar no sistema mental que construiu sobre Deus. Deixa de viver abertura ao mistério e passa a viver apego ao que imagina saber. Nesse caso, já não temos espiritualidade madura, mas certeza endurecida. Kierkegaard ajuda justamente a romper essa rigidez porque nos lembra que a fé não se confunde com posse objetiva da verdade total. Ela é um movimento interior feito sem garantias completas, e isso exige humildade. Exige reconhecer que, diante de Deus, ninguém fala de um observatório absoluto. Quem crê não sabe tudo. Quem não crê, também não. Ambos habitam o limite. Essa consciência do limite é fecunda porque impede o fanatismo e também o cinismo. Permite que alguém creia sem se tornar tirano da verdade. Permite que alguém duvide sem transformar a dúvida em ornamento de superioridade intelectual. Permite, sobretudo, que a pergunta permaneça viva. E manter a pergunta viva talvez seja uma das formas mais dignas de envelhecer. Porque a pessoa que já não pergunta nada, que já não se espanta, que já fechou o mistério com fórmulas prontas, corre o risco de endurecer por dentro. Ao contrário, quem preserva certa humildade diante do invisível pode continuar espiritualmente desperto, mesmo quando o corpo já não dispõe da mesma força de antes. 1.5 Espiritualidade como potência e como decadência. Mas a questão decisiva deste capítulo ainda não foi respondida. Mesmo que a espiritualidade possa fazer bem, mesmo que a pergunta sobre Deus e a morte continue em aberto, mesmo que a dúvida tenha lugar importante, permanece uma exigência. Nem toda a espiritualidade fortalece a vida. Esse é um ponto essencial, porque quando se fala em espiritualidade, muita gente imagina imediatamente algo positivo, elevado e consolador. Mas isso é insuficiente. Há espiritualidades que aprofundam o cuidado, a responsabilidade, a gratidão e a coragem. Há outras que enfraquecem o desejo de viver, infantilizam a consciência, desvalorizam o corpo e transformam a esperança numa reticência para desistir do presente. Voltemos às duas pessoas da praça. A primeira não é apenas alguém cansado pelo tempo. Ela pode carregar também uma espiritualidade triste. Pode ter passado anos repetindo que esta vida já não vale muito, que agora só resta esperar, que o corpo já não importa, que o importante mesmo está em outro lugar. À primeira vista isso pode soar piedoso, mas aos poucos essa linguagem infiltra desistência nos músculos, apaga o brilho do olhar, diminui o compromisso com pequenas práticas de cuidado e enfraquece a disposição de permanecer. A coluna se fecha não apenas pelo desgaste ósseo, mas também por um modo de se relacionar com o tempo restante. A caminhada se torna hesitante não só por perda de força, mas porque a vida foi sendo tratada como corredor de saída. Os gestos perdem vigor porque interiormente a pessoa já começou a se demitir do mundo. Essa é a espiritualidade tóxica,
não porque fale de Deus, mas porque usa Deus contra a própria vida. Não porque tenha a esperança de transcendência, mas porque transforma essa esperança em desprezo pelo presente. Não porque aceite a finitude, mas porque chama de serenidade aquilo que, em muitos casos, é simples retirada. É a espiritualidade que diz: já não preciso cuidar de mim, meu tempo passou, meu corpo não importa, quanto antes tudo isso acabar, melhor. Nela, a fé não alimenta responsabilidade, alimenta abandono. E esse abandono aparece no corpo. Aparece no modo como a pessoa se senta, como quem já não ocupa plenamente o espaço, aparece no olhar que evita o mundo, aparece na voz que fala da morte com um desejo de suspensão e não com coragem de atravessamento. Aparece no descuido com alimentação, movimento, sono, convivência e atenção. Aparece na facilidade com que a pessoa espiritualiza o próprio esgotamento. Chama de desapego o que por vezes é indiferença. Chama de paz o que por vezes é adormecimento da vontade. Chama de humildade o que por vezes é renúncia ao dever de continuar viva com dignidade. A segunda pessoa da praça pode também ser espiritual. Pode orar, pode crer em Deus, pode ter uma visão clara de que a vida não se esgota no desempenho e de que a morte não destrói o valor de existir. Mas nela a espiritualidade opera de outra maneira. Não a retira do presente, devolve-a ao presente. Não a convence de que o corpo é irrelevante, lembra-lhe de que o corpo é lugar de responsabilidade. Não a faz desprezar os dias restantes, ensina-a a honrá-los. Não a transforma em ansiosa por partir, torna-a mais comprometida com a qualidade da permanência. Essa espiritualidade fortalece, e seu efeito também aparece no corpo. Aparece no modo como a pessoa se levanta, organiza a rotina, continua cuidando de si, não por culto narcísico à juventude, mas por respeito ao dom da existência. Aparece no olhar que ainda encontra algo a fazer, alguém a amar, alguma tarefa a assumir. Aparece no gesto de quem não usa a fé para esfugir do mundo, mas para habitá-lo com mais inteireza. Nietzsche seria particularmente agudo aqui. Ele perguntaria se essa crença está aumentando a potência de viver ou servindo de máscara para o cansaço, se está produzindo gratidão ativa ou resignação passiva, se torna a pessoa mais capaz de suportar o trágico ou apenas mais habilidosa em chamar de virtude aquilo que nasceu de fraqueza. Essa pergunta incomoda, mas é necessária, porque há uma religiosidade que fortalece e há outra que administra a decadência. Kierkegaard desconfiaria da religião automática, repetitiva, sem interioridade. Uma espiritualidade viva não é mera repetição de fórmulas herdadas, mas relação existencial real, comprometida e inquieta. Por isso, um envelhecer espiritualmente maduro não é aquele que fala muito de eternidade enquanto negligencia o presente. É aquele que vive o presente com profundidade justamente porque não transformou o mistério em mercadoria pronta. 1.6. O que a espiritualidade faz no corpo das duas pessoas da praça? Se queremos responder à pergunta inicial deste livro, então precisamos aprender a ver a espiritualidade não apenas no discurso, mas no corpo. Na primeira pessoa da praça, uma espiritualidade tóxica pode ter colaborado para um corpo de resignação. Não é que ela tenha causado sozinha suas limitações físicas, e seria simplista afirmar isso, mas ela pode ter ajudado a construir uma atmosfera interior de desistência. O peito parece menos aberto ao ar e ao mundo. O pescoço inclina-se como quem se retrai. A lentidão não é apenas prudência, às vezes carrega consigo um silencioso já não faz tanta diferença. Há pouco investimento na força, pouco desejo de cultivar presença, pouca decisão de permanecer com qualidade. A relação com a morte, em vez de torná-la mais consciente do valor do tempo, tornou-a menos comprometida com o tempo que resta. Na segunda pessoa da praça, uma espiritualidade saudável pode aparecer como afirmação do presente. Ela também sabe que vai morrer, também conhece perdas, também não vive iludida com promessas de juventude eterna.
mas sua relação com a finitude não a encurta. Ao contrário, desperta-a. O corpo se move como quem ainda responde a uma convocação da vida. Ela cuida de si não porque nega a morte, mas porque respeita a existência enquanto ela pulsa. Sua esperança, se existe, não relativiza o agora, intensifica-o. Sua consciência do fim não a faz apressar a saída, torna-a mais fiel à tarefa de viver bem até o último instante possível. Esse é o ponto central. A espiritualidade, quando saudável, não afasta a pessoa do corpo, reconcilia-a com ele. Não a faz idolatrar a juventude, mas a convida a honrar o organismo que ainda sustenta sua presença no mundo. Já a espiritualidade tóxica faz o contrário, ensina a tratar o corpo como peso descartável e o presente como etapa sem importância. Aos poucos, isso pode se tornar visível na energia, no modo de andar, no tom da fala, no desejo ou na falta de desejo de continuar participando da vida. Envelhecer na incerteza da morte. Atualmente podemos ter fé, não certeza sobre Deus. Também não sabemos tudo sobre consciência, não sabemos sobre o que acontece na morte, não sabemos sobre a extensão e os limites da vida humana. Há pesquisas sérias, perguntas abertas, experiências que desafiam simplificações. Há também exageros, interpretações apressadas, disputas metodológicas e muitas zonas cinzentas. O tema está longe de estar resolvido. Mas talvez a lição mais importante não seja obter uma resposta final antes de morrer. Talvez seja aprender a viver de maneira melhor, justamente porque não possuímos certeza total. A incerteza da morte do espírito não diminui a responsabilidade de viver, ela a aumenta. Se sabemos pouco, devemos habitar os dias com mais seriedade. Se cremos em algo além, isso deveria nos tornar mais responsáveis pelo agora, não menos. Se não cremos, isso deveria tornar o presente ainda mais precioso e não mais banal. O que este capítulo procurou mostrar é que a espiritualidade importa para o envelhecer, mas não de qualquer forma. Ela pode ser fonte de sentido, bem-estar, vínculo, esperança e organização interior. Pode ajudar uma pessoa a enfrentar perdas sem desabar, a atravessar a finitude com lucidez e a manter viva uma disposição íntima para permanecer. Mas também pode ser vivida de maneira pobre, tóxica e decadente, servindo de cobertura moral para abandono, passividade e enfraquecimento do presente. É por isso que, diante das duas pessoas da praça, a pergunta não é simplesmente qual delas tem religião. A pergunta é mais funda. Qual delas aprendeu a fazer da espiritualidade uma força de presença e qual a transformou em linguagem de retirada? Em uma, a relação com o mistério parece ter se tornado mais corpo, mais cuidado, mais atenção, mais compromisso com os dias restantes. Na outra, pode ter se misturado a um cansaço que já não luta, que já não fortalece o que ainda pode ser fortalecido, que já não honra o fato de estar viva. A cena do prefácio retorna agora com outra densidade. A primeira pessoa não é apenas um corpo biologicamente envelhecido, pode ser também a imagem de uma interioridade que perdeu vigor, que terceirizou ao céu o valor da terra, que foi deixando de habitar plenamente o próprio tempo. A segunda também não é apenas o resultado de músculos mais preservados ou de melhores hábitos, pode ser o sinal de uma relação espiritual mais afirmativa com a existência, mais agradecida, mais corajosa, mais comprometida com o que ainda lhe foi dado viver. Enquanto você está vivo, a vida ainda quer algo de você, e a espiritualidade, quando não se corrompe em fuga, pode ajudar a escutar esse chamado. No próximo capítulo, será preciso deslocar o olhar para outra dimensão indispensável dessa diferença entre as duas figuras da praça: o corpo em sua materialidade histórica, social e política. Porque ninguém envelhece apenas a partir do que crê ou deixa de crer. Envelhece também nas condições concretas que atravessam a existência, moldam a postura, distribuem desgaste e definem, muitas vezes de maneira desigual, as possibilidades de cuidado e presença no mundo.